Esse microfone tá certo? E olhando lá, né, acima da cadeira. Meu cabelo tá muito estranho olhando aí de lado. Eu vou fazendo cortes, tá? E aí eu vou seguindo. Vou mudar minhas mãos, porque em todos eu fiquei com a mesma mão. Cada dia, cada hora fazendo. Aquela Opa, já comecei? Tá. Aquela preguiça que você sente, talvez não seja preguiça, e sim uma ansiedade disfarçada. O cérebro de uma pessoa ansiosa, ele antecipa o erro, a cobrança, o esforço, e isso ativa o mesmo circuito do medo. Para evitar esse medo e esse desconforto, a pessoa vai adiando. É por isso que procrastinar não é falta de vontade, e sim uma tentativa inconsciente de aliviar essa ansiedade. Então, quando a gente fala em tratar a procrastinação, não é tentar ser mais esforçado. Não, é buscar a causa dessa procrastinação, que muitas vezes estará relacionado à ansiedade. Sabe aquela ansiedade. Opa! Sabe aquela falta de ar que você sente do nada? Isso pode ser seu cérebro em alerta. Quando nós estamos ansiosos, estamos mais alerta, isso ativa no nosso cérebro o nosso mecanismo de luta ou fuga. E é como se a gente estivesse diante de um perigo real. Então, a respiração acelera, o coração acelera, você muitas vezes começa a ter tremores, começa a suar. E isso tudo é fisiológico, não é emocional. O problema é que quando isso acontece com frequência, você entra no modo de hipervigilância. E qualquer situação gera essa tensão, você está sempre muito alerta. Por isso que tratar a ansiedade envolve sim regular hormônios e regular neurotransmissores, te tirar desse mecanismo de luta ou fuga.
Se você se sente infeliz, mesmo tendo tudo, esse vazio pode ser um sinal de depressão. Na depressão, o cérebro ele não responde mais a coisas que antes eram extremamente prazerosas para você. Surge uma apatia, uma dificuldade de se envolver, de se motivar em coisas que você realmente gosta, mas agora já não fazem mais sentido para você. Esse vazio, essa falta de motivação, isso não é preguiça, isso de fato é um sinal de depressão. Reconhecer esses sinais, porque muitas vezes as pessoas pensam na depressão só relacionada à tristeza, é o primeiro passo para que a pessoa busque um tratamento. O paciente ele fala assim: "Ah, eu penso demais antes de tomar qualquer decisão". Veja, isso não é só uma indecisão. Isso pode estar relacionado à sua ansiedade. A mente ansiosa, ela teme errar, ela teme decepcionar, ela teme cometer qualquer falha. E para evitar esse medo ou desconforto que isso poderia gerar, e para evitar essa sensação de desconforto, ela planeja tudo, ela quer prever tudo, ou seja, é uma falsa sensação de segurança que ela acredita ter. Então, é um medo, é uma ansiedade disfarçada de racionalidade. Para a gente sair desse ciclo, a gente precisa tratar sua ansiedade. Não é tomar decisões de forma impulsiva, não. É tratar a ansiedade para que você tome decisões de forma segura. Esse é o quê? O sexto? Deixa eu ver aqui que eu não enumerei também. Um, dois, é o quinto.
Ter burnout é diferente de estar cansado. Quando você está cansado, você descansa e isso melhora. No burnout, não. Burnout ele é uma consequência de um esgotamento físico, de um esgotamento emocional. Existe no burnout 3 pilares que são muito claros, que é o esgotamento, que é esse esgotamento físico, esse esgotamento mental, o cinismo, que você vai se separando, se afastando. O cinismo, que você vai se afastando, por exemplo, das pessoas do seu trabalho, das pessoas que você convive. Vou de novo. O cinismo, você vai se afastando das pessoas que você convive, das pessoas que você trabalha. E o terceiro é a ineficiência. E para você, tudo que você faz não está bom o suficiente, não deu certo, não ficou do jeito correto. Não, tá bom. Esse blazer é super quente. Tá. E o tratamento para o burnout, então, não vai ser você descansar um final de semana. Não. É um transtorno psiquiátrico que ele precisa de um tratamento com um olhar integral, tanto da parte física quanto da parte mental. Vou gravar mais esse e eu troco de roupa. O seu celular, ele é um dos maiores inimigos do seu sono. E não é só pela distração, mas a luz azul, ela prejudica a nossa produção de melatonina, que é o nosso hormônio responsável pelo nosso sono, responsável pelo nosso ciclo circadiano. Devido a essa luz azu a hã? Devido a essa luz azul, a produção de melatonina, ela não ocorre no horário adequado. E o corpo entende que ainda é dia. E com isso, a gente tem um aumento da frequência cardíaca, da temperatura corporal e um aumento do nosso cortisol, o nosso hormônio do estresse. Com isso, nós temos um prejuízo não só no início do sono, mas também na profundidade, na qualidade desse sono. A luz azul ali, ela interfere, ela atrasa a produção de melatonina em cerca de 30 minutos. Então, você deita na cama e são 30 minutos do qual a sua produção, seu início de melatonina será atrasado. E você fica ali na cama tentando dormir sem conseguir. Eu vou trocar de roupa.
Uhum. Uhum. A gente podia fazer outro, porque ó, já foi o roxo, ou o azul que a gente usou nos outros também. O verde ficou bom, você não achou? Ah, o vermelho. Sim, sei também. Uhum. O jeito que você enxerga o seu corpo, ele está ligado à sua ansiedade. Quando a autoimagem se torna uma lente distorcida, o corpo ele deixa de ser um lugar de presença e passa a ser um campo de crítica. A mente ansiosa, ela passa a vigiar, se comparar, se defender o tempo todo. Não. A mente ansiosa, ela passa a se vigiar, se comparar e se defender o tempo todo. Isso vira um ciclo. Quanto mais você se julga, mais ansiedade você sente. Devido a esse ciclo, devido à sua ansiedade, você se afasta por medo, muitas vezes, do julgamento. Isso não é vaidade, você deixar de aparecer, você deixar de fazer as coisas. Isso é um sofrimento psíquico e precisa de tratamento.
Aquele cafezinho depois do almoço, ele pode estar sabotando o seu sono. E a cafeína, ela não sai do nosso organismo de forma rápida. A meia-vida da cafeína, ela é em média de 5 a 7 horas. Eu chegar tá. Volto esse? Uhum. Aquele cafezinho depois do almoço, ele pode estar sabotando o seu sono. Por quê? A cafeína, ela não some rápido do nosso organismo. A sua meia-vida é em média de 5 a 7 horas. Ou seja, metade do que você tomou, cafeína, ainda continua ativo no seu organismo por várias horas. A cafeína, ela bloqueia a nossa opa, não. A cafeína, ela bloqueia um sinal natural de descanso no cérebro, fazendo com que você fique alerta. É como se você tentasse dormir com o motor ligado. E tem mais, algumas pessoas são metabolizadoras lenta de cafeína. Ou seja, essa cafeína ela permanece mais tempo no organismo dessa pessoa. Então ela vai ter tanto uma dificuldade de iniciar o sono, quanto aquele sono mais leve, não entra num sono reparador. É por isso que nas consultas eu sempre avalio com o paciente tanto a quantidade quanto o horário desse último cafezinho. Muitas vezes não é de uma medicação que o paciente precisa para dormir, são ajustes que nós fazemos na rotina e isso melhora muito a qualidade do sono. Quando fica assim para trás, fica ah, entendi. Você pode se sentir triste após ter um filho. E isso é o baby blues ou a melancolia da maternidade. E é muito mais comum do que a gente imagina. Até 80% das mulheres passarão por esse processo nas primeiras semanas após ter o filho. E isso acontece por uma combinação de fatores. Ocorre uma grande alteração hormonal de forma abrupta após a mulher ter o filho, a privação de sono e as próprias alterações emocionais, sociais que a maternidade gera. A mulher, ela pode começar a se sentir muito triste, com um choro fácil, uma grande irritabilidade. Isso pode sim dificultar ou impactar até no vínculo, nos cuidados com a criança.
A diferença do baby blues e da depressão pós-parto está na duração e na intensidade do quadro. Por isso que essa mãe, ela precisa buscar ajuda profissional para que seja feito esse diagnóstico diferencial, pois o tratamento, ele é muito diferente. Agora, se essa tristeza, ela não passa, ela pode ser uma depressão pós-parto. E diferente do baby blues, da melancolia da maternidade, que tende a passar nas 2 primeiras semanas, a depressão pós-parto, ela tende a ser mais persistente e mais grave. A depressão pós-parto, ela afeta muito o humor da mulher. Afeta o humor, a energia, ela gera um sentimento de culpa e de desesperança muito grande. E isso afeta diretamente tanto nos cuidados da própria mãe, quanto nos cuidados dela com a criança. A depressão pós-parto não é fraqueza e não está relacionado à falta de amor da mãe pela criança. Ela é uma condição médica, é um transtorno mental que precisa de tratamento. Um exercício de 2 minutos por dia pode mudar a sua mente. A prática da gratidão, ela não é só um sentimento bonito. Ela realmente ativa no nosso cérebro regiões que estão relacionadas ao prazer, à motivação. Quem mantém, por exemplo, um diário de gratidão, apresenta uma redução do nosso cortisol, que é nosso hormônio do estresse. Além disso, focar no que dá certo diariamente fortalece o nosso circuito. Atenção positiva. Além disso, focar no que dá certo diariamente fortalece o nosso circuito de atenção positiva.
reduzindo a ansiedade e a ruminação. Ou seja, 2 minutos por dia pode parecer pouco, mas na verdade ele reorganiza o nosso cérebro para que a gente tenha mais a sensação de bem-estar. Ficar repassando conversas e problemas na sua mente sem parar, isso não é normal. Isso se chama ruminação e é bem diferente de refletir. Na reflexão, você busca compreender e resolver aquele problema. Na ruminação, você revive e revisa aquilo, tentando encontrar uma sensação de controle que nunca vem. E é aí que isso gera muita ansiedade, culpa e esgotamento. Então, o pensamento ruminativo, ele não é sinal de uma reflexão profunda. Não, ele quer dizer que a sua mente está em sofrimento psíquico e que ela precisa desacelerar. Sim. Depois que eu troquei de roupa? Não, já tá acabando, só tem mais 3. Não. Ah, quantos que eu gravei? 3, 4, 5. Esse é o sexto que eu gravei agora. É, é por aí. É que aqui eu tenho mais 2 só. Eu não numerei dessa vez, eu tô me perdendo. A sua dificuldade de dizer não está te a sua dificuldade de dizer não está te esgotando, porque toda vez que você ultrapassa os limites. A sua dificuldade de dizer não está te meu Deus do céu. A sua dificuldade de dizer não está te esgotando, porque toda vez que você ultrapassa os seus limites para agradar, o seu corpo entende isso como uma ameaça. E aí isso gera tensão, taquicardia, insônia.
A mente ansiosa, ela tem medo de decepcionar, de parecer fraca, de não ser suficiente. E aí, para evitar o desconforto ou o sofrimento, muitas vezes ela vai lá e aceita tudo. Ou seja, essa tentativa que você faz de estar sempre disponível, de dizer sempre sim, de querer agradar, pode muitas vezes ser um gatilho para um colapso da sua saúde mental, para uma depressão, para um burnout. Entender que cuidar da própria energia, da própria saúde mental, é o primeiro passo para que depois você possa dizer sim ou cuidar de outras coisas ou outras pessoas. Se você não lembra do que você sonhou, talvez o seu sono ele não esteja completo. Os sonhos, eles acontecem principalmente na fase REM, que ela é crucial para a gente consolidar memórias, para a gente regular o nosso humor, para a gente restabelecer a nossa energia. Alguns medicamentos indutores do sono, como por exemplo o Zolpidem, eles podem reduzir essa fase REM. Então, fazendo com que você não tenha, né, não atinja esse sono profundo. Ou seja, dormir não. Opa! Ou seja, não é porque você dormiu com essas medicações que quer dizer que você teve um sono bom, um sono de qualidade. Será que isso não está prejudicando a sua memória e a sua energia no dia seguinte? Pronto, fechamos. Super rápido. O negócio vai indo mais rápido. Mas também eu diminui 10 questões.